A graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor bendito. Amém, irmãos? Nós vamos dar início a mais um culto, glória a Deus por isso. Hoje, domingo, dia do Senhor, um dia ensolarado, não é mesmo? Um dia muito bonito. E nós estamos aqui felizes pela oportunidade de rever os irmãos e de um modo muito especial, como igreja reunida, adorarmos, prestarmos culto ao único Deus vivo e verdadeiro. E nesse sentido nós vamos nos apresentar diante do Senhor de uma maneira contrita, de uma maneira sincera, através da oração. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, vamos orar, vamos consagrar este momento especial para a honra e glória do nosso Deus. Oremos. Senhor, eis-nos aqui, iniciando mais uma semana na Tua presença. A melhor maneira, Senhor, a melhor maneira de conduzirmos as nossas vidas. Pois, ó Deus, este é o Teu santo dia, dia de voltarmos as nossas atenções, as nossas afeições ao Senhor, pararmos na Tua presença, pensarmos na nossa vida, como foi a nossa semana, como está o nosso coração, o nosso apego a Ti, ó Deus, o nosso amor à Tua santidade, à Tua justiça, o nosso amor aos nossos irmãos. Portanto, ó Deus, adentramos a Tua presença, suplicando que o Teu Santo Espírito venha sondar os nossos corações. Ó Deus, venha remir este momento, fazendo com que nós possamos conhecer a nós mesmos, através da Tua revelação, através da Tua palavra sendo ministrada pelo Teu Santo Espírito na nossa alma, no nosso coração. O Senhor conhece a nossa necessidade. O Senhor conhece a necessidade do Teu povo, ó Deus, a carência de restauração, de ânimo, de força, também a necessidade de exortação, ó Deus, de correção. O Senhor conhece as nossas mazelas, o Senhor conhece as nossas carências, e nós adentramos confiantes na Tua presença, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor não nos recusa, mas por Tua infinita graça o Senhor nos recebe e ministra nas nossas vidas como um Pai amoroso. Portanto, ó Deus, eis-nos aqui, quebranta a nossa vida, restaura o nosso coração e aumenta a nossa fé. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, Isaías 43. Vamos fazer a leitura alternada deste texto. Esse texto muito bonito, muito edificante, encorajador. Isaías, profeta Isaías, capítulo 43, meus amados, do primeiro versículo ao versículo 13, leitura responsiva. Isaías, capítulo 43, do primeiro versículo ao versículo 13, diz assim a palavra do Senhor, leitura alternada. Mas agora assim diz Yahvé, o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e Etiópia e Sebá por ti. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, e a juntarei desde o Ocidente. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Todas as nações congreguem-se, e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isso e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas, e por elas se justifiquem. Que se ouça e se diga, verdade é.
Eu sou Yahvé, o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Meus irmãos, vamos ficar em pé, vamos ler juntos o último versículo, versículo 13, e na sequência, por favor, irmã Márcia, o hino 18. Leiamos todos em uma só voz, de uma maneira forte, de uma maneira sincera na presença do Senhor. Versículo 13 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Amém. Louvemos ao Senhor. Hino de número 18, irmãos. Deus dos antigos, cuja forte mão rege, sustém os ossos na amplidão. Ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos seu louvor. Desde o passado fosse nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz, se nosso esteio tua palavra, lei e direção. Da guerra atroz, do crime e assolação, dos tempos maus, de um mundo em confusão, seja teu braço nosso defensor, pois confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, ó Deus, assiste em seu labor, no testemunho do teu grande amor, as nossas vidas vem fortalecer para o teu nome engrandecer. Amém. Amém, que assim seja. A igreja pode se assentar, meus amados. Vamos mais uma vez. Vamos abrir a palavra do nosso Deus, a boa e santa palavra, a palavra da verdade, no livro do apóstolo, na verdade, na epístola do apóstolo Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 21. Como nós popularmente falamos, 1 de Pedro. 1 de Pedro, primeiro capítulo, versículo 13 ao versículo 21. Pois bem, todos acharam? Sim? Então diz assim, meus amados irmãos, a palavra do Senhor: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo.
Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Até aqui, amada igreja. Diz assim versículos 18 e versículos 19. Versículo 18 e versículo 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o alto preço, o maravilhoso preço, o sangue de Jesus Cristo. Por meio deste sangue nós fomos comprados, por meio deste sangue a nossa culpa foi expiada, e por meio deste sangue nós fomos reconciliados, adotados em Cristo Jesus. E é por meio deste sangue que nós nos achegamos ao Senhor nesta manhã, particularmente neste momento onde nós vamos passar por escrutínio a nossa consciência, a nossa vida. Como passamos essa semana, como foram os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos temores, as nossas iras, as nossas indignações, a nossa fraqueza, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, como se comportar os nossos sentimentos para com as questões espirituais, a nossa sede por Deus, a nossa sede pela verdade, a nossa sede pelo Espírito Santo nos santificando e renovando as nossas vidas. Meus amados irmãos, estamos aqui para sermos curados nesta manhã, para sermos restaurados no nosso primeiro amor, para que sejamos tomados do Espírito Santo, da sua plenitude, para que Deus se agrade das nossas vidas, porque Ele nos ama. Ele nos ama a ponto de não apenas ter provado este amor ao enviar Jesus por mim e por você, mas Ele nos ama nesta manhã a ponto de nos despertar, de nos tirar dos nossos lares e nos trazer para aqui, para juntos como igreja aquietarmos o nosso coração na sua presença e recebermos dele a sua palavra, a sua consolação, a sua graça. Nós vamos orar consagrando então as nossas vidas. Eu peço ao nosso irmão Hélio que nos conduza nesta oração de consagração. Por favor, Hélio, nos coloque a Deus numa palavra, diante de Deus, numa palavra de consagração, de confissão de pecados. Senhor Deus, nosso Pai, nos colocamos diante do Senhor nessa manhã para consagrar a Ti o Teu santo nome e colocar os nossos corações diante de Ti para que seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Para que o Senhor, ó Deus, nos traga nessa manhã a disposição para viver o Evangelho, para andar com o Senhor sob as Suas diretrizes. Que o Senhor nos conduza pelos Teus caminhos, que o Senhor nos leve, ó Deus, a conhecer mais e mais a respeito da Tua palavra que fala sobre o Senhor. Que o Senhor, ó Deus, esteja nos conduzindo e nos sustentando. Sabemos que o que temos e o que somos capazes, só temos essa condição, porque o Senhor nos capacita, nos ampara, e o Senhor é que nos dá tudo aquilo que necessitamos, porque sem Ti, ó Deus, não somos ninguém. Nós consagramos, ó Deus, Teu santo nome, porque o Senhor, ó Deus, é o Senhor de toda a criação.
O Senhor, ó Deus, está no controle de todas as coisas. O Senhor é que nos sustenta nesses momentos difíceis que estamos passando. E o Senhor é que nos vai abrir as portas para as boas novas, assim como está escrito na Tua palavra. Tudo que vem do Senhor é bom e nós devemos confiar em Ti, porque o Teu Filho amado Jesus Cristo morreu na cruz por nós, para salvar-nos dos nossos delitos e pecados e nos colocar junto a Ti. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, por estarmos reunidos na Tua casa, para servir em Teu santo nome. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, te agradecemos e te louvamos. Amém. Amém, Senhor. Nós vamos adorar ao Senhor. Na sequência, convido os nossos irmãos aqui, Fábio, o nosso irmão também Lucas, que nos assistam aqui na condução dos cânticos espirituais. Vamos ficar em pé, vamos cantar com alegria louvores ao nosso Deus. Vamos, na disposição e na força da nossa alma e das nossas vozes, vamos adorar ao nosso Deus. Fica bem, convém, fica bom de fato. Ele é digno de receber a nossa adoração. Louvemos ao Senhor com cânticos espirituais. Senhor, nós te louvamos por essa manhã, Pai. Podemos estar aqui na Tua casa, Senhor, para te adorar, para te servir, Senhor, para sermos confrontados com a Tua palavra, para ouvirmos, Senhor, o recado que vem de Ti, Senhor. Senhor, aceita o nosso louvor, o louvor de pessoas imperfeitas, mas pessoas que são movidas pelo Teu Santo Espírito, porque é o Teu Santo Espírito que nos capacita para estarmos aqui, Te buscando, Te adorando. É o sacrifício de Cristo na cruz que nos possibilita estarmos na Tua casa, Te servindo, ó Pai. Esse sacrifício, esse amor derramado que nos garante a salvação, nos garante a vida eterna. Vida eterna é essa que tem que ser vivida aqui, desde já, buscando
ser cada vez melhor, nos santificarmos, Senhor, e buscarmos te servir, Senhor, da melhor maneira possível, Pai. Aceitas o nosso louvor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos esse segundo cântico, os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas podem fazê-lo nesse momento. És Deus e me conheces como sou. Sabes onde vou, o que penso e onde estou. Na minha vida inteira, tudo vês. Tua mão me segue em cada passo meu. Se subo aos altos montes, lá estarás. Se ao mar profundo for, lá também me encontrarás. Se subo aos céus como águia, lá estarás. Na mais distante terra, lá me encontrarás. És meu Deus, meu Pai, meu Criador. Tens o meu louvor, tens a minha vida. Vem provar-me, Pai. Conhece o meu pensar, conhece todos os meus caminhos. Vem guiar-me, Pai. Dirige o meu pensar, faz meu andar caminho eterno. És Deus e me conheces como sou. Sabes onde vou, o que penso e onde estou. Na minha vida inteira, tudo vês. Tua mão me segue em cada passo meu. Se subo aos altos montes, lá estarás. Se ao mar profundo for, lá também me encontrarás. Se subo aos céus como águia, lá estarás. Na mais distante terra, lá me encontrarás. És meu Deus, meu Pai, meu Criador. Tens o meu louvor, tens a minha vida. Vem provar-me, Pai. Conhece o meu pensar, conhece todos os meus caminhos. Vem guiar-me, Pai. Dirige o meu pensar, faz meu andar caminho eterno. Amém, que letra maravilhosa, não? Que bálsamo que este cântico trouxe à minha alma. Certeza que Deus conhece as nossas vidas em detalhes. E nós não apenas podemos, mas devemos descansar no seu cuidado, na sua direção, na sua presença, sempre fiel nas nossas vidas. Deus seja louvado por isso. Amém? Meus amados, podeis assentar e vamos ao texto da exposição desta manhã.
Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo a uma igreja muito querida. Me parece que a igreja mais assim carinhosa com Paulo, a igreja que ele não esconde o seu amor, a sua admiração, seu afeto de uma maneira muito especial aos irmãos da igreja de... Já dei a pista aqui. Qual que é a igreja menina dos olhos do apóstolo Paulo? Filipenses. Igreja da cidade de Filipos, meus amados. Uma igreja extraordinária. Filipenses, capítulo 1, do primeiro versículo ao versículo 11, amados. Nós vamos meditar nesta manhã, à luz desse texto, em 6 marcas de um cristão maduro. Você é um cristão maduro? Né? Começou quente aqui o negócio, hein? Pastorzão logo cedo já pergunta na abertura do sermão se você é um crente maduro. Meu desejo, meus amados irmãos, é que todos nós estejamos crescendo na maturidade da nossa fé, a semelhança da imagem de Jesus Cristo nosso Senhor. Pois bem, todos acharam? Filipenses capítulo 1, do primeiro versículo ao versículo 11, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive presbíteros, bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus, e também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes, e seres sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Até aqui, meus amados. Muito bem, esta é uma igreja que calava fundo o coração do apóstolo Paulo, muito amada pelo apóstolo. Aqui nesses poucos versículos nós já nos deparamos com a sua exposição, ou a exposição da sua afeição para com aquela igreja. Meus irmãos, esta carta, a carta aos Filipenses, ela foi escrita de um lugar muito triste, de um lugar muito sombrio. Paulo escreveu esta carta da sua primeira prisão em Roma. Paulo estava ali cumprindo uma prisão, digamos assim, domiciliar, por volta de 2 anos, e nesta primeira prisão em Roma ele teve uma certa liberdade. Ele escreveu, ele pregou, ele aconselhou, ele recebeu pessoas, e desta primeira prisão em Roma ele escreve a carta aos Filipenses e mais 3 cartas. Ele escreve também Efésios, Colossenses e Filemão. Quando nós focamos os nossos olhos na igreja, nesta singela, nesta querida igreja do apóstolo Paulo, nós devemos nos lembrar que 3 episódios muito marcantes, de fato corroboraram, sinalizaram, ratificaram o nascimento daquela igreja. Vocês se lembram, por exemplo, de Lídia e sua casa, mulher de Tiatira, mulher asiática, vendedora de púrpura, empresária, temente a Deus. Ela é convertida pela ministração do apóstolo Paulo e ela mesma recebe, acolhe e hospeda o apóstolo em sua própria casa. Também tivemos ali a conversão daquela jovem endemoninhada,
que foi liberta pelo apóstolo ali numa libertação dramática, e também uma terceira conversão. Temos o carcereiro e toda a sua casa. O carcereiro ali, um funcionário de Roma, um funcionário público, digamos assim, que quase se matou. Não se matou, evidentemente, em primeiro lugar, por conta de Deus. Deus não o permitiu, mas Paulo foi o instrumento de Deus para que este homem não se suicidasse. Vejam só, essa igreja nasce com esse tipo de gente, pessoas desesperançosas, pessoas escravizadas por Satanás. Mas nem tudo foi um mar de rosa nesta cidade, sobretudo nesta igreja. Mas ainda que dificuldades não tenham faltado, porque ali Paulo recebeu açoite, foi tratado debaixo de vara, debaixo de dor, no cárcere, ele passou preso justamente na organização, na plantação dessa igreja. Quis a divina providência que através desses irmãos de Filipenses, a primeira igreja cristã em solo europeu fosse organizada. Paulo então chama aquela igreja de sua coroa, a sua alegria. Isso está lá no capítulo 4, versículo 1, você não precisa ver, mas é uma jura de amor aqui do apóstolo àqueles irmãos. E voltando ao texto aqui no versículo 3, ele diz assim, aqueles irmãos, ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Coisa boa é lembrarmos da igreja, lembrarmos dos irmãos de uma maneira saudosa, de uma maneira gostosa. E o apóstolo aqui, as suas lembranças, as lembranças dos irmãos de Filipos, não eram digamos assim, humanamente agradáveis. Por quê? Por quê? Porque naquela igreja, naquela cidade, ele recebeu calúnias, prisões e açoites. Mas o que Paulo está destacando aqui era a sua recordação da igreja com uma profunda gratidão, um profundo amor, uma profunda alegria, porque ele olhava para aqueles irmãos e ele então se recordava das glórias das conversões, das libertações, dos atos do Espírito Santo e de Jesus Cristo na vida daquela comunidade. Ele se lembrava com alegria do mover de Deus, e isso nutria o seu coração, enchendo-o de esperança enquanto ele estava amargando a sua prisão em Roma. Portanto, meus amados irmãos, a partir deste relato, digamos assim, saudoso, acalorado do apóstolo Paulo aqui na introdução desta carta, eu gostaria de destacar, tanto à luz do exemplo do apóstolo, como também à luz do exemplo da igreja, gostaria de destacar aqui 6 marcas que me chamaram a atenção, tanto do apóstolo e sobretudo neste caso desta igreja, 6 marcas de um cristão maduro. A primeira delas, primeira marca de um crente, digamos assim, comprometido, de um crente assim que ama as coisas de Deus, é de fato o seu compromisso com a igreja, o seu comprometimento com o povo de Deus, com a obra de Deus. Meus irmãos, comprometimento passa pela intercessão. Se você é um crente maduro, você se preocupa com a igreja. Você não se comportou nesse tempo de igreja fechada de uma maneira alienada, esperando apenas receber um recado, um WhatsApp, um telefonema, esperando que uma liderança da igreja te ligasse, mas você foi ativo, você foi participativo, e você sobretudo se envolveu na intercessão com a igreja, porque o comprometimento passa pela intercessão. Reparem aqui versículo 4, fazendo sempre, versículo 4, sempre com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Meus amados, Paulo fez daquela cadeia de Roma, daquele período de isolamento, e nós estivemos aqui tanto tempo e ainda estamos isolados. Paulo fez daquela, aspas, pandemia da sua vida, um culto, um lugar, um altar de intercessão. Ele orava pelos crentes. Reparem, no início da carta, ele fala dos bispos, ele fala dos presbíteros, ele fala dos diáconos, certamente fala das mulheres, dos ministérios. Paulo humildemente suplicava em favor de todos os irmãos daquela saudosa igreja. Nem a prisão do passado ali em Filipos, nem a prisão do presente em Roma roubaram a alegria de Paulo interceder pelo seu povo, pelos seus irmãos. E o comprometimento também não apenas com a vida de oração, mas o comprometimento com a obra em si, com a obra de Cristo. Reparem em versículo 5 agora, destacando aqui uma característica daquela igreja. Diz assim:
pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Essa palavra cooperação aqui é a palavra koinonia, que nós sabemos e conhecemos como comunhão. Reparem, cooperação não é apenas, meus irmãos, virmos à igreja no culto de chá das senhoras, no culto de jovens, e tomarmos ali um bolinho, comermos uma bolachinha, e darmos um abracinho, e darmos um beijinho, e dizermos uns aos outros: você é meu amado, minha linda, você é meu amado, meu lindo. Não é isso apenas comunhão. Tudo isso é muito bom, tudo isso é muito gostoso, e tudo isso nós temos carência neste momento de pandemia. E como temos carência? Meu desejo é que nós fizéssemos aqui: Fábio, por favor, arme a churrasqueira e vamos fazer aqui uma festa, vamos reunir todos os irmãos, vamos fazer um churrascão de domingo aqui para nos abraçarmos, e eu estou dentro, isso está valendo. Mas não é só isso. O problema é quando nós resumimos a vida cristã nessa superficialidade apenas. Por quê? Porque comunhão é compromisso, é união no trabalho, irmãos. Paulo estava preso a mais de 1000 quilômetros de distância da igreja de Filipos, mas aquela igreja estava sempre presente no seu coração. Ele diz no versículo 5, desde o primeiro dia até agora. Ele diz no versículo 7, vos trago no coração. Meus irmãos, a igreja dos Filipenses foi a maior cooperadora, a que teve maior comunhão. Esse é o espírito, essa é a ideia, a que teve maior comunhão, cooperadora de Paulo em todo o seu ministério. Esta igreja o ajudou 2 vezes lá na cidade de Tessalônica, o ajudou em Corinto. Paulo recebeu em Roma Epafrodito. Quem for Epafrodito? Epafrodito era uma liderança espiritual, era um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. E aquela igreja paupérrima, sabendo que Paulo estava preso, deslocou, pagou todas as custas para que Epafrodito fosse até Roma, ficar ali com Paulo consolando. E não apenas isso, enviou uma oferta para o apóstolo Paulo. E sabe como que era a estrutura, a condição social dessa igreja? Essa igreja, ela era extremamente pobre, mas cooperava. Diz lá, 2 Coríntios capítulo 8, alguns versículos, eles dizem assim: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Está falando dos filipenses, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Mas não apenas isso, não era apenas uma igreja pobre, é uma igreja perseguida, porque se você perceber no versículo 29 aqui do primeiro capítulo mesmo, Paulo diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Qual que é o destaque que eu quero dar aqui? Eu quero dar o destaque de que, enquanto Paulo estava preso, ele orava por essa igreja. E enquanto essa igreja recebia a oração do apóstolo Paulo, essa igreja cooperava com a obra de Deus, cooperava com o apóstolo, pregava o evangelho, investia suas vidas no evangelho, mesmo em meio à pobreza, mesmo em meio ao isolamento, mesmo em meio às perseguições. Se você é um crente maduro, você então é comprometido com a sua igreja. Segundo lugar, segunda marca, meus amados, de um crente maduro é a segurança da salvação em Cristo Jesus. Se você é um crente experimentado nas Escrituras, se você é um crente equilibrado pelas verdades espirituais bíblicas, você então tem segurança sim do amor de Deus na sua vida. Você não fica flutuando: será que estou no céu? Será que estou no inferno? Agora sou amado, agora sou recusado, agora eu chamo de Deus, agora eu posso chamar de Pai, agora eu viro o rosto porque eu estou com medo, agora vem o juízo. Isso não é vida com Deus, isso é um contrato. Deus nos chama para vivermos um relacionamento de filhos com o Pai, um relacionamento de amor. Portanto, o crente maduro é aquele que desfruta da segurança do amor de Deus. Ele diz ali, versículo 6, eu estou, olha aí na tua Bíblia, eu estou plenamente convicto, eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus.
Meus irmãos, a salvação não é uma possibilidade, por favor, não é. Não é. É uma certeza dada por Deus. Primeiro, por quê, pastor? Primeiro, porque o autor da salvação é Deus. Diz o apóstolo Paulo: eu estou plenamente certo de que aquele que começou, é Deus quem começa, Ele quem escolhe, Ele quem chama. Isso te constrange? Isso te deixa vazio no sentido de que, mas o que eu posso fazer por merecer? Sim, então seja impactado com a graça, porque este é o impacto da graça, porque é Deus quem escolhe, é Deus quem chama, é Deus quem justifica, é Deus quem regenera, é Deus quem santifica, é Deus quem reconcilia, é Deus quem adota, é Deus quem glorifica, porque é aquele que começa. A salvação, ela não é uma possibilidade, mas ela é uma certeza dada por Deus. Por quê? Porque a salvação é uma boa e contínua obra de Deus em nós. Como assim contínua? Meus irmãos, aquele versículo 6, aquele que começou boa obra em vós, começou, mas nós já estamos na glória? Já chegamos nos céus dos céus, já estamos na nova terra, no novo céu? Ainda não. Então nós estamos o que? Caminhando para a redenção consumada das nossas vidas em Cristo Jesus. O que nós temos que ter em mente é que a salvação é uma boa e contínua obra de Deus na nossa vida. Por quê? Porque Deus nos salvou da culpa do pecado quando fomos justificados pelo sangue de Jesus. Deus agora tem o quê? Nos salvado do poder do pecado através da santificação. Ele nos deixou a Bíblia, Ele nos deixou o Espírito Santo, e Ele tem o quê? Nos abençoado a vencermos o poder do pecado, e haverá um dia então que Deus nos salvará da presença do pecado, e isso na glorificação. E a salvação, meus irmãos, ela é uma certeza que todo crente maduro, portanto, deve ter. Por quê? Porque o agente desta salvação é Deus. É Ele quem começa, é Ele quem dá sequência, e é Ele quem conclui. É isso que Paulo está falando. Versículo 6 ele diz: aquele que começou boa obra em vós, há do quê? Vai concluir. Pode vir dificuldades, pode vir frustrações, podem vir dúvidas, mas Ele vai concluir essa boa obra até o dia de Cristo. Meus irmãos, Deus não é que nem Michelangelo. Sabe Michelangelo? Aquele famoso artista renascentista italiano. Deus não é como ele. Ele começou muitas obras, mas terminou cerca de 14 obras em pedra só. Só isso. Dentre muitas que começou. Deus não é assim, começa e para. Às vezes nós começamos e paramos. Às vezes nem começar começamos. Falamos que vamos começar e já paramos. Mas Deus não é assim. Aquele que começou boa obra em vós, vai completá-la. Então a nossa salvação é iniciada na eternidade, amados. E ela é completada na eternidade. Porque o apóstolo Paulo diz: até ao dia de Cristo Jesus, Deus não larga os seus filhos na beira do caminho. Nós seremos ressurretos, preste bem atenção nisso. Nós seremos ressurretos à semelhança do Senhor Jesus Cristo um dia. A história não acabará assim, não acabará com vírus, não acabará com esse corpo cheio de pino, cheio de dor, cheio de dificuldade, é reumatismo, é pressão alta, é artrite, é Alzheimer, é pandemia. Essa história não terminará assim. Até o dia de Cristo Jesus. Nesse dia nós seremos aqui ressurretos à semelhança do Senhor Jesus, e no dia do Senhor Jesus, aí sim estaremos livres de todo choro, toda dor, todo pecado e toda morte. Então o crente maduro é um crente que tem a segurança da sua salvação, porque Deus, enquanto o nosso Pai Celestial, Ele não brinca de salvar. Ele é um Deus que salva, Ele é um Deus que cura. Amém? Terceiro ponto da maturidade do cristão é a apologética. Apologética é você defender a fé, é você saber expor a razão da sua fé. Vejam só comigo o versículo 7, diz assim: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Reparem aqui, meus amados, Paulo foi chamado para pregar, mas também para defender o Evangelho. Lá no capítulo 3, vocês não precisam abrir, mas apenas acompanhem alguns versículos. No capítulo 3 aqui desta carta mesmo, Paulo diz assim, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros,
acautelai-vos da falsa circuncisão. Lá no versículo 18, depois 19, ele diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando. Olha, igreja, presta atenção, igreja, existem pessoas que são inimigas da cruz, e vocês se empolgam, e vocês vão atrás. E Paulo diz: o destino dessa raça, o destino dessa gente é a perdição. Está lá no versículo 19. Você achar que eu estou aqui voando, não. Está no versículo 19 do capítulo 3. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Irmãos, eu não aguento mais essa igreja materialista que se diz evangélica na nossa nação. Um crente apologeta é aquele que combate o engano, que combate a heresia, que conhece essa doutrina e combate então a falsa doutrina, porque ele é maduro na fé, que ele não fica dando amém para tudo. Quem dá amém para tudo é papagaio. É só falar em nome de Jesus: oh glória! É só falar em nome de Jesus: oh, está valendo, ali tem uma unção, tem uma bênção especial. O crente maduro não é assim. Meus irmãos, nós temos que estar preparados para responder às pessoas. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 diz assim: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. E tem crente que fica: mas pastor, eu não sei, como não sabe? Como não sabe? Sabe sim, meu amado. Deus tem falado, Deus tem ministrado. Você tem a Bíblia, você tem o Espírito Santo, você tem uma igreja que te ama, você tem uma igreja que tem escola bíblica dominical, que tem reunião de oração, que tem estudo de quarta-feira, que tem indicação de livro. Como que você não sabe? Por outro lado, nós somos acusados, os crentes acusados de sermos irracionais e cultos, um bando de gente gado, um bando de gente tola, um bando de gente ignorante, porque cremos na ressurreição, porque cremos no Deus triuno. E por outro lado ainda, nós somos responsáveis de responder a essa geração, de responder aos falsos profetas, de responder às ovelhas perdidas, de responder a este mundo, a esta cultura e a esta sociedade. Nós somos responsáveis por defender e trazer a relevância do cristianismo bíblico na nossa cidade, na nossa nação, na nossa cultura. Nós somos responsáveis por combater desvios, enganos e heresias que sufocam a verdade de Deus. Eu estou aqui nessa igreja, prega a palavra, irmão. Não prega, mas o povo é tão assim simpático, sabe, me sinto tão bem. O crente maduro, em quarto lugar, meus irmãos, ele é um crente que ama. Portanto, a quarta marca de um crente preparado, digamos assim, vivenciado, experimentado com as coisas espirituais, é o amor. Meus irmãos, um crente maduro busca amar como Cristo amou a igreja. Não importa o que fez, que deixou de fazer para mim, se me deu bom dia, se não deu bom dia, se ligou no dia de aniversário, se não ligou no dia de aniversário, tudo isso é supérfluo. Isso é nada, isso é vaidade, isso é vaidade, porque o amor transcende a tudo isso. O amor de Deus por nós, um amor incondicional, um amor profundo, um amor verdadeiro, um amor que não perde tempo, um amor que não fica com mimimi. Um crente maduro busca amar os irmãos, busca amar a igreja como Cristo amou, e fim de papo. Paulo diz, versículo 8: pois minha testemunha é Deus, de saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Jesus Cristo. Sabe o que Paulo está falando aqui? A palavra misericórdia aqui, quando você vai dar uma estudadinha, ela não foi bem traduzida aqui, porque não é bem a palavra misericórdia aqui. Ou então, colocando de uma outra forma, no campo semântico aqui, a palavra que deveria, ou que deve ser no meu entendimento aplicada aqui, é a palavra afeto. Então a tradução seria assim: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós
no terno e profundo, aqui, na terna, vísceras, terna, entranha, sentimento. Paulo está expressando aqui a saudade sincera que ele tinha daqueles irmãos, porque ele estava isolado. Quem ama quer estar junto. Quem ama quer estar junto. Paulo amava aquela igreja como se o coração de Cristo fosse transplantado nele. O amor de Cristo, ele é misericordioso, ele é pleno. O amor de Cristo é testemunhado com sangue. Então Paulo está falando que ele tinha saudade daqueles irmãos. Muita saudade daqueles irmãos. Uma saudade que mexia com o seu afeto. Num terno afeto. Essa é a palavra, essa é a expressão que eu queria trazer. Num terno e profundo afeto pelos irmãos. Um crente maduro nunca acha que ama o suficiente. Versículo 9 diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Meus irmãos, Paulo ora para que aqueles irmãos crescessem ainda mais no amor fraternal. O que isso nos ensina? Sempre podemos crescer na prática do amor. Esse negócio, eu não tenho muita paciência com o crente, eu não tenho muita paciência com o irmão. Sabe o que você está falando? Você está falando que você ama pouco, que você tem pouca disposição de amar as pessoas. Você quer amar as coisas. Amar um livro é mais fácil, porque o livro não briga com você. Está entendendo? O livro não briga com você, ele não fala, não põe o dedo no teu nariz e fala que você está errado. Mas a igreja não é assim. A vida cristã não é assim. E nós temos que estar dispostos a aprender a amar, a crescer neste amor, e amar não só de palavras, mas de fato e de verdade. E a quinta, penúltima marca, meus irmãos, de um crente maduro é o conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus. O crente maduro busca crescer na verdade de Deus. Reparem aqui versículo 9, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Pastor, eu nunca ouvi isso aí. Nossa, fiquei surpreso lá. Estava lá o Ciro falando na escola dominical. Nossa, eu não sabia que era assim aquela lição. Olha, eu não sabia. Tudo isso está valendo. Tudo isso faz parte do nosso crescimento. Não é nenhum problema isso. Mas existem certas coisas, meus amados irmãos, depois de 3 anos, depois de 4 anos, depois de 5 anos, depois de uma década na presença do Senhor, tem algumas coisas que não são possíveis mais de não conhecermos, de não discernirmos, de não explicarmos, de não pregarmos, de não vivenciarmos. O crente maduro, ele busca crescer no pleno conhecimento. E aqui é o seguinte: você não pode defender a fé cristã se você não ama a Bíblia. Se você não ama a Bíblia, o que você conhece da Bíblia? Por isso que Paulo diz assim: seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade de Deus em amor, nós temos que crescer em tudo aquilo que é o cabeça. Portanto, o crente maduro, ele é capaz de discernir as coisas maravilhosas. Para aprovar o quê? Versículo 10, para aprovardes as coisas excelentes. Às vezes a gente lê a Bíblia, apenas só tem informação. Informação, está aqui, está aqui, mas não tem clareza de espírito, não tem discernimento de espírito. E por quê? Versículo 10 diz assim: para aprovardes as coisas excelentes. Meus irmãos, nós não podemos amar a Bíblia se não a conhecemos. Você não ama a Bíblia se você não a conhece, mas você pode até conhecer a Bíblia e ainda assim decidir não amá-la. Eu conheço, a informação está aqui, mas eu não a amo. Portanto, o conhecimento sem amor, ele é estéril. Mas, prestem atenção, se você conhece a Bíblia e a ama, então você experimentará as coisas excelentes. Pastorzão, quais são as coisas excelentes? 3 coisinhas aqui rápidas. Se você conhece e ama a Bíblia, você se tornará sábio. Sábio no teu casamento, sábio no seu serviço, sábio na igreja. Você se tornará sábio se você ama, se você conhece. Não tem mais, porque eu creio que esta é a palavra da verdade. Eu creio que esta palavra é a palavra do poder que transforma. Entre a tua dúvida
entre a tua fraqueza, eu fico com as escrituras que me outorgam esta verdade, que este poder de Deus transforma as nossas vidas. Você fica de que lado? Com a tua dúvida ou com a Bíblia junto aqui comigo? O problema sempre está em nós. As nossas precipitações, a nossa vaidade, a nossa aflição. A palavra de Deus nos torna sábios. Se você ama a Bíblia, você estará preparado para discernir entre o certo e o errado. Em terceiro lugar, se você ama a Bíblia, você estará orientado para tomar a melhor decisão na sua vida. Portanto, o amor, a palavra de Deus, o conhecimento da verdade, é uma marca importantíssima na vida do verdadeiro. Não do verdadeiro, porque tem crente que não é maduro, mas é verdadeiro, pela graça de Deus, né? Mas o conhecimento, sim, pleno, ele é uma marca num crente maduro. E vamos encerrar com o último ponto, sexto ponto, que é o testemunho. A sexta lição, a sexta marca aqui de um crente maduro é o testemunho. Irmãos, o crente maduro está preparado para se encontrar com Deus a qualquer momento. Versículo 10 diz assim: e serdes sinceros e inculpáveis para o dia do Senhor. Ou seja, Senhor, pode me levar que eu estou preparado. Um crente maduro caminha com sinceridade diante de Deus e na presença dos homens. O crente maduro, ele dá fruto de transformação de vida. Veja lá versículo 11: cheios do fruto de justiça. Vocês estão achando que eu estou pregando para vocês? Eu estou pregando para mim, em primeiro lugar. Eu preciso ser transformado, eu preciso de frutos de justiça, eu preciso amar mais a igreja, eu preciso conhecer mais a palavra de Deus, eu preciso ter mais compromisso com a igreja. A palavra está sendo pregada para mim, não tem mais ninguém aqui. Regina, você está vendo alguém aqui fora você? Não tem mais ninguém aqui, Regina, está você aqui. Você está vendo mais alguém aqui, Márcia? Deus está falando é com você. É assim que nós nos apresentamos. Fala comigo, ó Deus. Essa palavra é para mim. E eu preciso crescer no fruto de justiça. Versículo 11: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. O crente, ele não aparece diante de Deus de mãos vazias. O que quer isso dizer? Ou seja, não mudou nada, está da mesma coisa. É 2018, é 2019, é 2020, 2021, não muda. O Espírito Santo é o poder de Deus para nos transformar, meus irmãos. A nossa vida tem que mudar. O cristão não aparece diante de Deus de mãos vazias, sem transformação. O crente se apresenta diante de Deus com frutos, com transformações, com trabalho, com santificação, com obras em Cristo Jesus. E lembre-se, para encerrar, não se produz o fruto de justiça apenas dentro das quatro paredes da igreja. Não se produz o fruto de justiça apenas vindo no culto, consumindo um sermão, abraçando o irmão. Que a nossa vida seja de fato uma usina, a fim de produzir frutos de justiça para a glória do nosso Deus, para a glória de Jesus Cristo nosso Senhor. Será que temos compromisso com a igreja, com a obra do Senhor? Será que temos de fato defendido, pregado, ensinado a palavra de Deus, fazendo discípulos? Será que temos a segurança do amor maravilhoso de Jesus Cristo por nós, a segurança da sua salvação? Será que temos crescido no amor fraternal, crescendo também no conhecimento da palavra e crescendo no testemunho cristão? Que Deus nos abençoe, que nesta manhã seja uma manhã onde que todos nós sejamos ministrados pela palavra de Deus. Que Deus nos assista, que Deus nos abençoe. Senhor, nós te louvamos, porque o teu amor é zeloso por nós, porque a tua palavra mexe conosco, porque o Senhor não nos trata em bando,
Mas o Senhor conhece cada um de nós e conhece o nosso coração e a carência que cada um de nós temos de crescermos, ó Deus, na Tua presença, na nossa comunhão, na nossa maturidade, na pregação, na vivência, na proclamação do Teu Evangelho, no nosso compromisso com as coisas que valem a pena. E nós Te louvamos porque nesta manhã, ó Deus, através do testemunho do apóstolo Paulo e daquela igreja, nossos irmãos de Filipos, nós somos também fortificados, fortalecidos, encorajados a caminharmos em Tua direção, ó Deus, na estatura de Jesus Cristo, nosso Senhor bendito. Portanto, perdoa as nossas falhas. Ajuda-nos, ó Deus, nessa disposição. Mexe conosco. Santifica as nossas vidas. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que é preguiça, indiferença. Tudo aquilo, ó Deus, que usamos como justificativa para não amar o Senhor e os nossos irmãos de todo o nosso coração. Nós oramos agradecidos com o perdão dos nossos pecados que suplicamos em Cristo Jesus. Meus irmãos, a graça de Jesus, a graça maravilhosa, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, as consolações, o conforto, o consolo do Espírito Santo repousem sobre vós, benditos do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém.